Olá, tudo bem? Meu nome é Anderson Fernandes, sou advogado trabalhista e eu venho trazer mais um vídeo com pequenas doses de direito do trabalho. O tema que eu trago hoje é se a empresa ela pode contratar um profissional que possui deficiência, o PCD, através do contrato de trabalho intermitente. Será que a legislação veda? Será que a legislação permite? Pois então, é isso que nós vamos trazer nesse vídeo. Então eu vou trazer algumas legislações acerca do PCD, bem como do contrato de trabalho intermitente, finalizando então sobre a possibilidade ou não e de outras observações em relação a esse tema, tá ok? Então, para iniciar aqui, como funciona a lei de cotas, para deficientes, o PCD, nas empresas, tá? O decreto número 3.098, 3.298 do ano de 1999, ele considera deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura, função psicológica, fisiológica ou anatômica que venha a gerar incapacidade para o desempenho de atividade, dentro de um padrão então que é considerado normal para o ser humano. Além disso, essa legislação ela exige então que todas as empresas que possuem mais de 100 empregados no seu quadro de colaboradores, de 2 a 5% desse quadro a empresa deve preencher então com profissionais que sejam reabilitados do INSS ou que tenham algum tipo de deficiência. Então esse percentual de 2 a 5% ele vai variar de acordo com o número de empregados que essa empresa possui, conforme eu informei logo aqui ao lado, tá ok? Além disso, nós temos a lei número 13.146 do ano de 2015, que aliás é uma legislação bastante recente, que ela garante à pessoa que tem deficiência o direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo vedada a restrição ao trabalho e qualquer discriminação em razão da sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, contratação, admissão, na realização dos exames admissional, periódico, inclusive na questão da permanência no emprego, ascensão e reabilitação profissional, bem como exigências de aptidão plena para o exercício dessas atividades no empregador. Então, o objetivo dessa legislação é trazer igualdade para esse empregado que possui algum tipo de deficiência, trazendo então esse empregado para o ambiente de trabalho e vedando, evidentemente, qualquer tipo de discriminação na ocasião, seja no período tanto do recrutamento, na admissão ou na permanência desse empregado no emprego, tá ok? Já em relação ao contrato de trabalho intermitente, nós temos no artigo 443, parágrafo 3º da CLT, que foi inserido pela reforma trabalhista, a seguinte definição sobre o contrato de trabalho intermitente. Tá? Considera como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços ela possui subordinação, todavia ela não é contínua, ocorrendo as atividades com alternâncias de períodos de prestação de serviços e de inatividade, sendo que essas atividades que o empregado irá realizar, elas serão determinadas em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade que esse empregado exerce ou mesmo independentemente do tipo de atividade da empresa. Tá? A única exceção, então, é em relação aos aeronautas, justamente porque eles têm uma legislação própria em relação a esse tema. Tá? Então, após uma breve análise, uma análise superficial, tanto da legislação que trata sobre o PCD, bem como do contrato de trabalho intermitente que está previsto na CLT, não há na legislação qualquer vedação para a contratação do empregado que possui algum tipo de deficiência através do contrato de trabalho intermitente. Tá? Não há vedação. Todavia, eu trago algumas observações aqui que você que é empregador, profissional da área da contabilidade, departamento pessoal e também o profissional que tem algum tipo de deficiência, eu trago algumas observações
que devem pesar então na questão da celebração deste tipo de contrato de trabalho, tá? Primeiramente, é importante verificar se o acordo ou a convenção coletiva de trabalho, né, da categoria não traz nenhuma determinação ou vedação em relação a esse tipo de contratação, tá? Muitos instrumentos coletivos de trabalho, eles vêm trazendo algumas especificidades, vêm trazendo algumas vedações, inclusive, né, de trabalhos para algumas tipos de atividade. Então é importante, né, que seja observado se o acordo ou a convenção coletiva da categoria dispõe algo sobre este tema, tá? A outra questão que é bastante importante, que deve ser observado, é se o tipo de atividade que a empresa desenvolve comporta a celebração do contrato de trabalho intermitente, tá? Por quê? Porque se o objetivo do empregador for simplesmente contratar o empregado que possui algum tipo de deficiência através do contrato de trabalho intermitente e, né, com o objetivo, evidentemente, de atender a cota prevista na legislação, todavia, a empresa não comporta esse tipo de contrato de trabalho, né? Ou mesmo o empregador sequer chama esse empregado para realizar as atividades, essa empresa, então, ela está passível, então, né, de ser autuada pelas autoridades competentes, inclusive, né, de ser autuada na Justiça do Trabalho pelo Ministério Público do Trabalho, né, podendo, inclusive, né, ter que pagar uma indenização por danos morais, né, coletivos, tá? Então, quando eu digo, né, que deve ser observado se comporta, né, esse tipo de contrato de trabalho, por exemplo, né, se é uma empresa que presta serviços, né, de festas, né, então esse tipo de atividade depende evidentemente da agenda, né, da disponibilização do cliente. Então esse contrato, né, ele comporta esse tipo de celebração através do contrato de trabalho intermitente, justamente porque esse tipo de atividade ele pode ocorrer em horas ou dias, né, ou períodos conforme determinado pelo cliente. Então, não somente aquele empregado que possui algum tipo de deficiência, mas como os demais empregados, eles irão desenvolver as suas atividades por meio do contrato de trabalho intermitente. Agora, por exemplo, se a empresa possui a atividade somente administrativa, possui, por exemplo, no seu quadro 150 colaboradores administrativos. Nesse tipo, né, nesse número de colaboradores, a empresa necessita ter pelo menos 2 empregados PCDs para atender a cota, né, a cota prevista na legislação. Aí, se o empregador contrata esses 2 profissionais que possuem deficiência, né, através do contrato de trabalho intermitente, e todos os demais empregados, né, exercem as atividades fisicamente, através do contrato de trabalho determinado ou indeterminado, pode então aí fica quase que claro, né, que o objetivo então desse empregador é estar então burlando a legislação e não objetivando então o objetivo, né, da legislação de cotas, que é inserir esse empregado, né, que possui algum tipo de deficiência no mercado de trabalho. Então, feito esses apontamentos, né, além disso, é importante que se o empregador, né, ele venha contratar esse empregado PCD e sequer chame esse empregado para trabalhar, além dele não estar incluindo esse empregado, né, não estar inserindo esse empregado no ambiente de trabalho, pode inclusive caracterizar um ato discriminatório, tá? Então é importante observar essas questões, tá? Tanto a questão do acordo ou convenção coletiva de trabalho, se o tipo de atividade da empresa comporta esse tipo de contrato de trabalho, ou seja, o contrato de trabalho intermitente, e também a empresa verificar se o objetivo é simplesmente preencher a lei de cotas, né? Então já deixo bem claro aqui que não dá então para estar contratando o empregado através dessa modalidade, tá ok? Lembrando, tá, que esse apontamento que eu faço aqui é uma breve análise, justamente porque a legislação não trata nada sobre esse tema, nem na questão da jurisprudência ou mesmo na questão da doutrina. Então,
Caso você discorde dos apontamentos que eu estou fazendo aqui, basta deixar aqui nos comentários, tá? O importante é a gente ampliar o debate. Caso você tenha alguma dúvida em relação a esse tema, basta deixar aqui nos comentários que eu também estarei respondendo, tá ok? Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Caso tenha gostado do vídeo, deixe o seu like. Caso não tenha gostado também, deixe o seu dislike. Isso funciona como um feedback para nós, tá ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.